Segundo aos Coríntios, capítulo 4, verso 1. Diz a palavra do Senhor, segundo aos Coríntios, o apóstolo Paulo: Jesus Cristo é o único assunto, o ministério de Paulo. Amém? O seu também? Seu assunto também único é Jesus? Amém. Seu assunto único, assunto teu é Jesus? Amém. Pelo que tenho este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feito, não desfalecemos, antes rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia, nem com falsidade, nem falsificando a palavra de Deus, e assim nós recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Mas ainda o nosso evangelho, estando encoberto para os que se perdem, está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo e a imagem de Deus, porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e a nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus, porque Deus que disse que das trevas resplandece a luz, e quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. Assim, nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal, de maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: por isso falei, nós cremos também, por isso também falamos, sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também. Você crê? Por Jesus a nós, e nos apresentará convosco, porque tudo isto é por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de muitos faça abundar a ação de graças para a glória de Deus. Amém? Bom, mais um versículo um pouquinho na frente, você que tem sua Bíblia. Amém? Você que tem a sua Bíblia aí, Efésios capítulo 5, verso 1. Apóstolo Paulo: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus
em cheiro suave. Mas a prostituição e toda a impureza ou avareza, nem ainda se nomeei entre vós, como convém a santos. Olha a palavra. Nem torpeza, nem parvoez, nem chocarices, que não convém, mas antes ações de graça. Porque bem sabeis isto, que nenhum fornicário, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros, porque no outro tempo eras trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto do Espírito está em toda bondade e justiça da verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Porque o que eles fazem em oculto, até dizem-lo o torpe, mas todas essas coisas se manifestam, sendo condenadas pela luz. Porque a luz tudo manifesta. Pelo que diz: desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como honestos, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no nosso coração, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitai-vos uns aos outros no temor de Deus. Amém? Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amado irmão, você já parou para analisar quando Jesus escolheu os 12 apóstolos? Amém? Qual será o objetivo de Deus em escolher aqueles homens? 12 apóstolos. E o que aqueles 12 apóstolos têm comigo e você hoje? O que você acha que tem? Assim como Deus escolheu os 12, nos escolheu, não foi? E por que Deus escolheu aqueles 12 apóstolos? Primeiramente, para fazer a vontade de Deus, não a deles. Segundo, amém? Pela graça e pela misericórdia, assim como Deus nos escolheu. Os 12 apóstolos estavam numa vida normal, como qualquer um de nós hoje. Talvez mais difícil, talvez mais fácil, não sabemos, mas é fato que Deus escolheu eles. E quando Deus escolhe, amém, um homem, uma mulher de Deus, amém, primeiramente é para quê? Para fazer a vontade de Cristo Jesus. Porque alguém precisa ouvir o Evangelho, alguém precisa das boas novas. Quais são as boas novas? As boas novas são a palavra de Deus. E a Bíblia diz, amém, que como vai ter quem saiba se não tem quem ensine?
Deus escolheu os 12 apóstolos, amém, ele sabia, primeiramente, que podia confiar naqueles homens de Deus. Ele sabia que aqueles homens iriam ao quê? Obedecer a sua palavra. Ele sabia que aqueles homens não iam questionar o pedido do Senhor. E quando Deus escolheu eu e você, Ele também sabia que eu e você não iríamos questionar, porque quando Deus escolheu nós, irmão, foi um presente maravilhoso que milhões e milhões de pessoas querem, mas não é para todo mundo. Não é para aquele que quer, não é para aquele que busca, não é para aquele que faz sacrifício, mas é para aquele que Deus se compadece. E se você vê a vida desses 12 apóstolos, quando Deus chamou eles, começou a dar problemas e lutas, porque quando você luta em favor do Evangelho, o diabo se revolta contra você, as pessoas se revoltam contra você, a tua carne se revolta contra você, porque agora você vai fazer não mais a sua vontade, mas a vontade de Cristo. E a vontade de Cristo, amém, é trazer através de mim e de você, amém, luz para o mundo, trazer uma esperança para as pessoas, trazer algo, amém, que as pessoas possam se espelhar, possam confiar. E quando Deus escolheu os 12 apóstolos, inclusive um está aqui, né? Amém? O nosso irmão Paulo, amém? Você sabe, amada igreja, que eles enfrentaram muitas barreiras, pior que nós, mas eles não desistiram. Eles enfrentaram calúnias, eles enfrentaram tantas coisas. E hoje você sabe, amada igreja, que nós estamos aqui, eu e você, a igreja do Senhor Jesus Cristo, amém, representando, amém, a palavra de Deus através da sua boca, representando uma esperança para muitas pessoas, porque nós somos luz. Um dia, amém, éramos trevas, mas Deus nos transformou em luz, amém, para que você e eu viéssemos trazer o Evangelho através do falar, através do pensar. Por isso que aqui diz, o único, Jesus falando, Jesus Cristo é o único assunto ao ministério de Paulo. Você tem um ministério ou não tem? Tem um ministério. Deus me chamou, Deus te chamou, Deus chamou os seus filhos. E você pode pensar dentro de você, mas eu sou apenas um membro de banda, eu vou lá e cantando meu louvor, meu hino, tá bom. Não, Deus não chamou eu e você só para cantar o hino, porque você é ovelha de Senhor Jesus, não é ovelha? Amém. E ovelha tem que gerar ovelha, ovelha tem que produzir, tem que nascer, amém, amém, tem que gerar, amém, mais ovelha, mais. Você vê que a ovelha, ela gera muitos, amém, pelo, né? É pelo, né? E ele tem que ser tosqueado a cada tempo. Por que ele tem que ser tosqueado? Para vir mais. E aí Paulo vem dizendo o único assunto, pelo que, tendo esse ministério, segundo o ministério, a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Quer dizer, não desanime, não recua, porque o Deus desse século, amada igreja, Ele está lutando com unhas e dentes. Porque o mais importante, irmão, então você pode pensar tantas coisas. O mais importante não é o seu filho, não é sua mãe, não é seu irmão. O mais importante não é, amém, o seu carro, a sua casa. O mais importante é você, a sua alma. Porque a sua alma, amém, é algo precioso. E se você não tiver uma alma, se você não estiver vivo, como é que você vai ter alguém importante? Já parou para pensar? O mais importante é a minha esposa. Não. Se você morrer, ela vai ficar solteira e alguém vai tomar o lugar dela. O mais importante é meu filho. Mas se você morrer, o seu filho vai continuar vivendo aqui. Mas o mais importante é você saber aonde você está, amém, fundamentada a sua fé. Aonde você está. O mais importante hoje do homem e da mulher de Deus é falar da palavra de Deus que traz vida e vida e abundância. É o assunto meu que teu é o Senhor Jesus Cristo. Você já parou para pensar, eu e você, quantas vezes
lugar como esse, você fala de Jesus? E quantas vezes você fala de outras coisas? Muitas vezes o nosso assunto não é Jesus, mas muitas vezes Deus nos coloca perante pessoas para falar de Jesus. Mas você para e pensa, às vezes quantas vezes você já pregou para o seu vizinho de Jesus? Quantas vezes você já falou para alguém de Jesus? Quantas vezes lá na sua empresa? Quantas vezes você falou de Jesus? Talvez você pense assim, não, aqui é um lugar do meu trabalho, também eu não vou falar, mas Deus às vezes nos colocou ali para falar do assunto do Nazareno, do Deus que cura, do Deus que liberta, do Deus que quer salvar almas. Então você vê que Paulo, Tiago, Simão, tanto é que Pedro quis defender Jesus no Monte Oliveira, puxou a espada e cortou a orelha do soldado, porque ele, ali naquele momento, ele estava focado. Mas se você vê, também Pedro negou Jesus 3 vezes. Então nós vemos na amada igreja que o assunto mesmo de hoje, ele tem que ser o Evangelho. O nosso assunto hoje, amém, para a salvação de vida eterna, porque a nossa palavra ela tem poder. Quanto mais você falar que Jesus cura, Jesus transforma a tua vida, Jesus libera, amém, liberta, amém, Jesus, amém, ele traz prosperidade, mais você vai trazer aquilo para ti, porque tudo que tu lançar, volta para você. Tudo que você falar de Jesus, mas basta eu falar de Jesus, eu tenho que ter uma mente de Cristo. E a mente de Cristo, ela tem que ser transformada, irmão, de dentro para fora. Você tem que ter um temor e um tremor de Deus. Você sabe por que a fé esfria? Porque a gente perde o medo de Deus. Deus é bom, Deus está sempre me ajudando, Deus está sempre. Mas quando muitas vezes Deus vem, amém, com o seu Espírito Santo e coloca, permite alguma coisa, você vê que você fica com medo, você fica apavorado. Você vê que quando acontece alguma coisa com uma pessoa, o que você vai pensar? Meu Deus, Senhor, tenha misericórdia daquela pessoa. E eu quero dizer para nós, nesta noite, igreja, que Cristo Jesus, Ele nos defendeu. Não defendeu você? Ele defendeu. Cristo Jesus morreu por você e por mim, não morreu? Mas também Ele viveu. Você já parou para pensar que o Senhor Jesus Cristo abandonou tudo aqueles fariseus, aqueles idólatras, por amor de mim e você? Aí eu pergunto para você, o que você tem abandonado deste mundo por Jesus? O que você tem negado deste mundo para, amém, agradar ao Senhor? Porque agradar ao Senhor, irmão, quer dizer agradar você. Você é algo importante para o Senhor Jesus. Porque quando você faz a vontade de Deus, você faz a vontade da sua esposa, dos seus filhos, do seu pai, da sua mãe. Você tem que buscar, irmão, entender que Jesus Cristo, Ele tem que ser reverenciado, Ele tem que ser adorado. Você tem que lembrar que Jesus Cristo, Ele tem que ser prioridade na tua vida. Ele não pode ficar em segundo, nem em terceiro, tem que ficar em primeiro, porque Ele se colocou primeiro na brecha por mim e por você. Ele se colocou em primeiro, igreja, para te defender. Enquanto muitos do mundo, os nossos amigos do mundo, só se agradam você se você tem dinheiro, só agradam você se você faz a vontade deles. Deus desagradou o mundo inteiro, os infernos inteiros para agradar você, para te dar uma oportunidade, para me dar uma oportunidade. Por isso que, amada igreja, nós temos, você tem que fazer uma consciência, você e Deus. Deus te chamou, Deus me chamou. Só que falta uma coisa, você tem que aceitar que você é um homem ou uma mulher de Deus. Pode voltar para esse mundo sujo, podre. Eu digo para você, você não vai mais ficar. Você não mais se mistura, porque agora você é águia. E a águia não se junta com os corvos. A águia ela não fica no chão, ela fica no alto. A águia
você tem que aceitar isso. Você não pode ter uma mente, irmão, mundana, uma mente aqui, mas é o irmão, o pastor que tem que fazer. Opa, não, você, amém, que é o escolhido. Você que é escolhida. Você, amém, foi chamado, irmão, não é para sentar só no banco, para vir aqui trazer uma oferta, um dízimo, sei lá o que for. Você foi chamado, amém, para fazer, amém, o testemunho de Deus, sem colocar na rua. Você foi chamada, irmã, para mostrar, amém, tanto por dentro quanto por fora, de que material você foi feito. De que material você foi feito agora. Lá no mundo nós fomos transformados, vemos formado em iniquidade, vemos em pecado, e lá no mundo nós vemos umas roupas, uma vestimenta, que o Deus desse mundo aí, Deus desse século, nos apresentou. Mas agora vem Deus, pela graça e misericórdia, te escolheu, chamou, em nome do Senhor Jesus. E eu quero dizer para você, amada igreja, amém, não perca, amém, esse amor dentro de você. Não olhe para os defeitos do seu irmão, da sua irmã. Olhe para Cristo Jesus. Busque Ele enquanto Ele está ainda te dando oportunidade. Porque Deus, amém, você pode pensar dentro de você, mas eu não tenho nada para fazer, agora eu já fiz o problema, amém, do homem e da mulher, irmão. Nós, o geral, a igreja, que a gente pensa assim, agora eu me batizei, já fiz o que mandaram fazer, está tudo bem. Não, irmão, não basta tu só batizar, não basta só você tomar uma ceia. Isso até os hipócritas fazem, isso até os incrédulos fazem, isso até os de denominação fazem. O que importa é você trazer para Deus a tua presença, a tua adoração, é você se colocar na presença de Deus, é mesmo você entrar pelas portas, e não é um simples cultozinho, não é apenas eu estou indo lá só para não me encher, não, eu vou lá, amém, porque Deus me chamou, Deus me transformou, e eu preciso desse Deus, eu tenho que adorar esse Deus, eu tenho que reverenciar esse Deus, que me tirou lá do mundo do pecado, da prostituição, amém, que me tirou da bebida, me tirou da droga. Esse Deus eu preciso dele, eu preciso testemunhar desse Deus. Mas o Deus desse século, ele tem tentado perverter a minha mente, a tua mente, ele tem tentado esfriar o teu amor, ele tem tentado, amém, colocar no nosso coração, não tem muita graça nos cultos, até aí, mas irmão, o culto, ele sempre é o mesmo. Sempre Jesus opera, não opera? Amém. Então, se tem algum problema, não é Jesus, é você. Se você está vendo, como diz o irmão Branco, se você vir aqui nesse humilde lugar para ver defeito, para ver falha, o diabo vai te mostrar só as falhas para ti. Tu vai sair daqui triste, decepcionado, frustrado. Mas se você chegar aqui e focar em Cristo, se você adorar a Deus, se você, Senhor, eu estou aqui como um soldado, eu estou aqui como uma mulher de Deus, para te adorar, amém, para dar minha vida por ti, Senhor, agora eu estou aqui, Senhor. Você vai sair daqui diferente, você vai sair daqui, que culto maravilhoso, que bênção, irmão. Olha, eu não vejo a hora de chegar sábado, eu não vejo a hora de chegar domingo. Mas quando você entra aqui, já tentando achar defeito, o inimigo já te pega aqui na porta. Quando você sai daqui, como é que estava o culto? Irmão, tem que umas palavras são bonitas, mas outras não foi, outras parece que foi direto. O diabo também vai te tentar te perverter de fora. Porque os apóstolos do Senhor Jesus, quando Deus chamou ele, como mencionou em Mateus 19, dando poder, depois vai, expulsa o demônio, faz discípulo. Eles saíram com a palavra, eles saíram com o poder de Deus. E você pode pensar em você, mas isso era Pedro. Se eu fosse que nem Pedro, quantas vezes tu já pensou assim? Eu queria ser o Pedro. Eu tenho certeza que talvez tu não ia querer ser Pedro. Andar de a pé, tudo sujo, sem tomar banho, ridículo, quilômetros e quilômetros de a pé. Sabe que tu ia querer ser Pedro? Eu queria ter um som ali de Elias, aquele profeta de Deus, que o fogo descia do céu. Eu ia ter certeza que tu ia querer.
largar da esposa, largar dos filhos, subir para a montanha e ficar lá um mês inteiro orando, buscando. Será que vai querer? Seu Elias? A gente olha a Bíblia com uma história muito bonita. Ai, como aqueles homens de Deus. Ai, se eu estivesse lá. Se tu estivesse lá, será que você ia querer estar lá? Será que tu ia aguentar? Será que você ia ficar firme lá? Ah, eu queria ser que nem Tiago. Eu queria ser que nem Eliseu. Eu queria ser um homem de Deus que nem Sansão. O que derrotou Sansão, irmão? O que derrotou Sansão, igreja? O amor. O amor derrotou Sansão. O que eu quero dizer para você? Um amor. Você coloca no espiritual e no material. Quando ele vem na linha errada, ele te derruba. O que derrubou Sansão foi o amor. Mas na linha errada, aquela mulher chegou e disse: Sansão, se tu me amasse de verdade, tu me falaria onde contei o teu segredo. E foi indo, eu te amo. E ele foi brincando. Nunca brinque com o diabo. Nunca brinque. Às vezes tem cristão que vai lá, vou dar uma brincada no mundo aí. Passar uma cozinha da cachorrinha de Satanás. Porque o mundo ele te oferece um monte de coisa. Mas agora lembre-se de uma coisa, irmão e irmã. Você é um homem de Deus. Você tem uma autoridade sobre você. Amém. Você tem um poder sobre você. E Sansão, aquele homem ali, quando ele deu ouvido para aquela mulher. Você pode ver, né? É engraçado, as pessoas não conseguem ver, né? Que não tem pregadora, pastor, missionário. Quando colocou a mulher ali, deu problema para Sansão, né? Derrubou ela bem ligeiro. Se você vê Adão e Eva, até que Adão estava sozinho, a coisa estava bem, né? Colocou Eva ali, já deu um probleminha. Não é a mulher, é o Espírito. O inimigo hoje, igreja, ele tem colocado para mim e para você. Você acha que nós estamos aqui num tema enfrentando luta? Você não está enfrentando luta? Todo dia. Mas uma coisa eu quero te dizer. Você e eu somos homens de Deus. Tu tem que saber onde é que tu foi forjado. Você tem que saber do que você está comendo. Que alimento você está comendo. Porque o que você comer vai dizer o que tu é. Sabia? O que você comer, tanto no material como no espiritual, vai dizer o que tu é. Você quer saber o que um homem é? Se eu estava aprendendo, Deus traz cada coisa, né? Tem tanto rico que se acha alguma coisa, e se acha que é o dono do mundo, e isso aqui, miserável, né? Qual é a diferença de nós, do pobre e do rico, irmão? Qual é a diferença, irmão? Do pobre e do rico? Como é que você vai identificar um rico e o pobre? Olha, como é que... Porque tem muitos ricos que tu já viu? Eles passam pela gente e parece que eles estão superior, né? Nenhuma. Desculpa a expressão. O que o pobre e o rico é só chegar na patente do banheiro e ver, tu já vai ver o que eles são. Agora, Deus, na nossa vida, Deus te dirigindo, o assunto de Deus sendo na tua boca uma palavra de poder, uma palavra que ganha milhões e milhões de almas. Mas eu e você temos que buscar, igreja. Nós temos que se identificar, porque Paulo, Tiago, antes rejeitamos as coisas que por vergonha o seu culto. Rejeitamos. Quantas coisas nós temos ocultas às vezes? É a própria peça. Mas não pessoa. Está oculto. Tem que se vergonhar. Porque sabe como é que Deus molda nós, irmão? Eu sempre expresso assim, ó, um homem ou uma mulher. Um filho para um pai e uma mãe para um filho. Quando aquele filho, o pai dá uma bronca nele, e ele não envergonha, não fica mais vermelhinho o rosto, é porque ele perdeu a vergonha na cara. Mas se ainda ficou um pouquinho vermelho, ficou encabulado, ainda tem esperança. Assim é nós com Jesus. Quando Jesus cobra de nós e nós ficamos com vergonha, ainda tem solução. Mas quando você não tem mais vergonha de Jesus, aí é complicado. Só que tem uma diferença. Agora eu e você somos filhos de Deus. E o Senhor Jesus falou assim: eu, não é o Valdir, eu
disciplino e corrijo tantos quanto eu amo. E Deus tem que nos corrigir. Nós temos, falar a verdade, o ministério do Senhor Jesus, que somos nós, tudo nós estamos muito fracos. Nós temos que buscar mais, nós temos que orar mais, nós temos que buscar mais a presença de Deus. Você tem que vir nos cultos com mais fogo, com mais chama. Você tem que ter na sua alma, irmão. Eu não vejo a hora de estar lá no culto, sábado, domingo. Vamos lá, vamos adorar a Deus, vamos comunicar, irmão, vamos no culto. Mas quando a fé nossa diminui, parece que o Espírito Santo de Deus está aqui, irmão. E não adianta tu pensar, o irmão está falando para mim indireta. Não, é o Espírito Santo que está falando para mim, porque a palavra corta para lá e para cá. A palavra, quando ela sai daqui, ela toma eu e toma você junto. Quando nós saímos de casa, muitas vezes, parece que é um peso estar na presença de Deus. De novo, culto. Tomara que termine cedo. Nem saiu de casa. Tomara que o culto hoje não passe hoje. Mas lá no hospital, quando a gente estava lá, esse dia eu estava lá cuidando do meu irmão, a gente falou, tem que ter paciência. Né? Não adianta, tem que ficar. O doutor chega e diz assim, posso ir embora, doutor? Não, vou fazer mais um examezinho. Vamos ver. Mas doutor, eu achei que ia embora, doutor. Não, o senhor tem que ficar aí, vamos ver mais umas coisas. E aqui eu já te dá uma custa. Não é assim? Agora você traz isso para o espiritual. Às vezes o culto, irmão, Deus está querendo salvar a tua alma, salvar a você, a tua família, alguém da tua família. E você, às vezes, eu quero dizer uma coisa para a igreja aqui, em nome do Senhor Jesus, irmão. Nem todos estão aqui. Hoje. Você é um cristão, não é? Amém. Você ama Jesus, não ama? Amém. Ama mesmo? Amém. Sabe que Jesus te escolheu ou não? Amém. Escolheu ou não escolheu? Amém. Quero dizer para a igreja, se você foi escolhido pelo Senhor, amém, em nome do Senhor Jesus Cristo, você não perca mais fruto, seja por força maior. Irmão, eu e você estamos correndo atrás de tantas coisas, tanto espiritual que não material, estamos ou não estamos? Mas o que a Bíblia diz? Buscai em primeiro lugar. Primeiro. O que é para buscar em primeiro lugar? Mas tu está buscando em primeiro lugar no céu? Como é que Deus vai te abençoar? Irmão, mas tu não sabe o meu problema. Eu não sei, quem tem que saber é Jesus. Eu não tenho que ser intrometido sobre o teu problema. Buscar em primeiro lugar o reino do céu e a sua justiça. E todas as demais coisas que serão acrescentadas. Quer dizer, irmão, irmã, para de ter medo do dia da manhã. Será que eu vou conseguir? Eu preciso arrumar 1 milhão, 1.000, 2.000. Despede e dorme, Senhor. Eu já cansei de falar para os irmãos aqui. Enquanto tu ficar correndo atrás do dinheiro, o dinheiro vai correndo de você. Ele corre de mim de você. Mas quando tu deixar ele, quem é que já caçou o passarinho com o sapão aí? Quase todos nós, né? Os homens aqui, os varão. Botava um sapãozinho ali, né? Experimenta qual é o bichinho que mais gosta de sapão. Qual é o passarinho que mais gosta de vir no sapão? Tem 2 só, mas tem um que é mais divertidinho. O canarinho e o pardal. E a gente armava o sapão, uns botavam uma cordinha para puxar, e o canarinho vinha ali. Parecia que desaforava a gente, né? Vinha, sentava em cima da coisinha do sapão aqui, sentava do lado do sapão, pulava dentro, saía para fora de novo, e disse, agora vai cair. E às vezes sentava até em cima daquele pauzinho que tinha comida, a gente queria ela. E quando não, vamos pegar, a gente ficava ali. Ficava ali, atente. Daqui a pouco tu achava que ia pegar. Oh, meu Deus. Aí tu alargava do novo sapão, quando tu virava as costas, puf.
coisa na nossa vida que tu precisa ver, irmão. Tu precisa enxergar. Deus está vendo por você. O Espírito Santo está aqui, irmão. Deus está cuidando. Deus está te abençoando. Você não notou quantas bênçãos Deus já te deu? Quantas vitórias Deus te deu? Talvez você pode pensar assim, não, mas eu não concluí ainda. Mas tem muitos que nem começaram. Tem muitos que nem pensou em concluir, você já está concluindo. Muitos estão aqui. E tem que haver, amada igreja, uma mudança de vida. Uma mudança de consciência na nossa. Eu quero colocar para você assim, ó. Eu e você, cada dia nós temos que aceitar. Esse dia eu falei, aceitar que você é um crente, um cristão. Tá vendo? Não caiu a ficha para ti aí. E uma coisa, e não é para te assustar. E eu te desafio, se fosse uma coisa, se você voltar lá para o mundo e fazer tudo o que você gostaria de fazer, tu não fica mais. Não vai ficar. Mas cedo ou mais tarde, a tua alma vai começar a ter problema. Porque eu vou dizer assim, a Espírito Santo de Deus está aqui. Eu creio, eu sei que Deus está aqui. Muitos aqui dentro já pensaram ou imaginaram, mas tu vê, assim, não vai para nada, né? Acho que tu vê, né? Está todo mundo ali. O importante é que agora eu sou de Jesus, né? O importante é que agora eu estou batizado, né, irmão? Deus sabe do meu coração, né? Se Deus sabe do teu coração, Ele não quer ver você longe dele. Qual é o amor da... Vou dizer assim, um exemplo. O irmão Ronaldo é casado com a irmã Manuela. Será que eles gostariam de cada um morar numa casa? Irmã, tu mora lá, eu moro aqui e pronto. Não, ele vai querer morar junto. Agora, o Pai, que é o Senhor Jesus, te chamou, me chamou. Será que Deus chamou nós para estar longe dele? Como é que Deus vai te instruir, irmão, instruir, se nós se afastamos dele? Como é que Deus vai nos ensinar? Deus poderia, amém, fazer muito mais nas nossas vidas. Mas eu pergunto para mim e para você, isso não precisa responder, você faça um exame de consciência. Será que você tem feito para Jesus tudo o que tu podia no teu alcance? Será que você pode dizer assim, não, Senhor, será que tu poderia cobrar de Jesus, ficar, Senhor, eu fiz isso, eu fiz aquilo, fiz mais isso, e o Senhor não está me abençoando? Será que tu pode, eu posso dizer isso? Ele vai dizer, mas tu fez, mas dá para fazer mais. Tu fez, mas podia falar mais de mim, e menos das coisas que não agradam. Porque os nossos olhos não são lâmpadas. E tudo que nós vemos, nós captamos aquilo. Bater no peito e dizer assim, eu sou cristão é uma coisa. Ser um cristão dentro é outra. Bater no peito, não, eu amo Jesus. Como é que você vai amar Jesus e aborrecer Ele? Para pensar. Como é que tu vai dizer que ama Jesus e não faz a vontade dele? Como é que você vai dizer, eu amo Jesus e é um rebelde? Para pensar. Não, irmão. Jesus, quando tomou a minha cruz e a tua cruz, foi firme, sem pensar. Vamos, é meu povo, é meu escolhido, é meu vaso, eu vou. E não importa o laço que vai acontecer, eu vou lá e vou vencer. E eles junto comigo vão vencer também. Então nós somos mais que vencedor em Cristo Jesus. Amém? Se coloque de pé em nome de Jesus, que as horas têm passado. Em nome de